dia. Aproveitando esse momento aqui que a gente tem livre aqui, né? Para gravar uma mensagem que Deus vai botando no coração. Eu vejo muita gente que às vezes tem muito estudo, o que é bom, né? Mas o estudo fora da prática do convívio com Deus, me parece que acaba virando, sei lá, uma filosofia, né? De haveres e deveres, de acordos, né? Quase aquele negócio do judaísmo mais antigo, né? Eu vou ser salvo pela lei, porque eu conheço a lei, executo a lei, né? Como sempre me vem, né? Esperar da lei a salvação, você não vai, porque ninguém é justo perante Deus, né? Então, a gente vai por misericórdia e vai porque Jesus nos salvou na cruz, e aí por aí vai, né? Então, cuidado para não cair naquele farisaísmo antigo, né? Que, cara, não vai te levar onde você acha que você vai. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Eu sei, né? Tava falando até com o Marcelo, e ele falou: pô, o pessoal viu teus vídeos e tal, e tem muita gente que acha que você é arrogante. Quem é você para falar o que você fala? Essa que é a melhor parte. Eu não sou ninguém, né? E Deus usa pessoas como eu, que não são ninguém, para mostrar aquilo que é da experiência da vida com Deus, né? Eu não vou ficar fazendo propaganda de mim. Esquece, eu não tô nem aí pra isso, né? Eu tava vendo uma palavra de hoje pra mim, que uma das que veio, né? Os anjos foram avisar os pastores do nascimento de Jesus, e eles foram os primeiros evangelizadores, né? Os pastores de ovelhas encontraram conforme o anjo falou para eles. Quer dizer, os pastores tinham mais contato com as coisas de Deus do que os mestres fariseus. Cara, Deus é muito legal, cara. Deus é muito bom. Então, se você está sentindo como eu, você é uma pedra pequenininha, não vai fazer muita diferença, mas você continua lutando, continue. Você é um desses pastores que Deus chamou a evangelizar, a falar da vinda do Filho de Deus vivo, a cantar a glória de Deus ao pequeno resto, né? Então, não para não, né? Deus está te ensinando a caminhar com Ele, com a vida real, não só em palavras, mas com atos, com encontro, de alma para alma, né? Da tua alma para o próprio Deus. A maioria, quando não entende, quando a gente é escolhido para Deus, Deus faz uma coisa chamada aliança conosco. Aliança nada mais é do que né? Tem, por exemplo, aliança de casamento, né? Tem muitas vezes só lembra da aliança quando fala uma coisa dessa, mas a palavra aliança é muito mais antiga do que isso, e muito mais profunda do que isso. A aliança do homem com Deus, né? De Deus com o homem, melhor falando, né? Abraão com, né? Deus Pai, e várias, no decorrer da história da humanidade, Deus fez aliança com vários homens, mas todas elas em cima da aliança de Abraão, né? Tem que perceber isso, né? Jesus é a nova aliança. A gente fala isso, mas a gente não percebe, mas a gente pensa assim uma coisa geral, e muitas vezes é totalmente pessoal. A aliança de Deus com o homem é uma coisa única e pessoal. A gente pode falar da igreja, mas nós somos o templo vivo de Deus vivo, né? Cada um de nós. Então é uma aliança pessoal. Ele só vai habitar verdadeiramente dentro de você na hora que essa aliança estiver
bem formatada, bem feita. Aí eu vejo, tem gente que vai julgar profecia, não é capaz de julgar sua própria vida, nem acertar seus pés vai julgar uma profecia. Chega a ser até um pouco de hipocrisia da nossa parte. Mas a gente deve ter os ouvidos para escutar, perceber, o mover do Espírito e saber para onde ele está nos levando. Que adianta, né? Tem muita gente que vai saber de um montão de profecia, mas não entende o mundo real, né? Não é capaz de ver o mundo real. Ainda está acreditando no Jornal Nacional, né? Ainda acredita em jornais por aí fora e não percebe que isso aí tudo é uma manipulação de massa. Não percebe, né? Eu fiz um vídeo até muito interessante lá pro canal Exu sobre o sistema do hominíaco, né? Sistema desse mundo do anti-3 pontinhos Cristo, essa coisa toda. E eu parei num determinado momento porque não queria avançar mais do que aquilo, já era um vídeo grande, 40 minutos, para sair para as pessoas entenderem o caminhamento disso. Depois pega esse vídeo e vê. E há pouco tempo eu montei 3 videozinhos curtos para falar sobre transhumanismo, indústria 4.0 e o outro, com 3 na sequência, o outro já não lembro, que é para as pessoas começarem a perceber o que é falado na profecia pela boca de Deus e nós aqui vivendo, que a maioria não consegue juntar. E aí se você não junta, você não entende. Aí não adianta o vidente 1, 2, 3 falarem, você não vai entender. Você tem que saber juntar. Então isso também é um discernimento que Deus nos chama a fazer, né? Nós estamos naquela época que eu falei que, né, os próximos passos seria a moeda virtual e depois a extinção do dinheiro, né? Esse é de um ponto, né? Tem várias, você tem que saber que você está lendo, está vendo a história acontecer e de diversos locais diferentes, formas diferentes, você vai ter que olhar e entender os tempos. E uma dessas coisas é exatamente a parte do sistema. E o sistema eu tenho tentado falar de forma muito leve para que não dê problema e o vídeo passe, né? Então a gente vai ter, vocês vão ver os países criando as suas próprias moedas virtuais, né? Elas não serão mais papel moeda. E a moeda será de propriedade do governo. Não acredita em mim? Vai ler a respeito. Moedas virtuais dos governos já existe, já está sendo testado, né? Eu falei lá atrás, uma coisa que eu já sabia há muitos anos, mas é difícil quando você fala com muita antecedência, acontece que as pessoas, isso aí é um plano mirabolante e tal. Aí quando acontece, não é que é verdade? Então, eu não vi quase nenhuma pessoa até hoje pedir desculpas pelas ofensas que eu já recebi por falar as coisas com antecedência, né? Mas eu acho engraçado, depois fala assim, não é que é verdade? Mas tudo bem, a gente vai, nosso papel é falar, eu não tenho que convencer ninguém. Tem que falar aquilo que Deus mandou falar no tempo que Ele mandou falar. Então nós estamos vivendo. Então as moedas virtuais, quando elas estiverem implantadas por volta do planeta, depois a moeda papel ela vai deixar de existir. E depois da moeda virtual, ela vai, engraçado que ela engraçado, o dinheiro é seu, mas é de propriedade na verdade do governo. Se o governo falar assim, não quero mais você ter esse dinheiro aí, não. Ele pode tomar, porque está no nome dele, não está no teu. Então uma coisa, tem ainda tem um segundo projeto de moeda virtual, que é para te prender mais ainda, que é o por tempo determinado. Pode ler lá. Ela vai ter um tempo determinado, você tem que gastar aquela moeda virtual em tanto tempo, depois ela deixa de existir. Ou seja, você nunca vai conseguir fazer uma poupança ou comprar uma coisa maior ou de longo prazo. Nunca.
né? Porque o sistema não é mais para você comprar mais, é só para você sobreviver e ser um servo do sistema, né? Então, aquilo que na Bíblia diz que a gente não vai poder comprar e vender se não tiver uma determinada marca na mão, que lá bota como 666, aí todo mundo acha assim, o 666 é a marca da besta. Meu Deus do céu, 666, para quem não sabe, é a marca do homem, o número do homem. Como a gente fala, besta é o homem sem Deus. Entenda a palavra besta, é um homem bestial, é um homem na sua função mais grutural, animalesca, ou seja, um homem totalmente sem amor, sem Deus e levado pelo orgulho e vaidade, né? Egocêntrico. Entende o que Deus está falando? A gente vê cada coisa. Então é um sistema montado pelo homem iníquo, né? O sistema iníquo que vai fazer com que, está escrito na Bíblia, não sou eu, pega lá Apocalipse 12, 13, coisa assim, que as pessoas não vão poder nem comprar nem vender. Então é um sistema que as pessoas não podem ter papel moeda, e tem que ser um sistema controlado pelo governo, né? A princípio, os governos ao volta do mundo, mas depois esse sistema vai ser unificado num lugar só, né? Para que haja um comando só, né? E aí quem não fizer parte do sistema ou da sistemática não poderá usar esse sistema monetário de moeda do governo, e aí você estará fora do governo, né? Fora do sistema. Deu para entender? Então as pessoas têm que perceber que isso está acontecendo, né? Eu sei que tem gente que ao falar nisso entra em desespero, porque a sua vida está totalmente humana, sem fé, sem profundidade e apegada às coisas do mundo. Queridos, esse é o tempo que Deus está te avisando, te preparando para abrir mão, soltar as coisas. Você vai ter que viver de uma outra forma quando este tempo desta moeda aparecer. Ou senão você se rende ao mundo, enquanto a marca, né, a marca do sistema na tua mão, ou na tua cabeça, porque são dois sistemas, né? Está lá escrito, na mão ou na cabeça, na fronte, né? E aí você vai fazer parte do sistema do mundo e o sistema daquele que é contra Deus. E na palavra diz que quem fizer parte desse sistema está automaticamente fora da casa de Deus. Ou seja, você vai no final da sua vida, você vai morrer e você vai para o inferno. Às vezes tem que falar as coisas bem, né? Bem paulatinamente, ou bem fácil, para que as pessoas percebam. Não adianta tentar com matéria mais profunda, que eu sei que as pessoas viajam. Então isso está acontecendo no nosso mundo. Veja as profecias, elas vão estar te avisando isto, né? Por quê? Ai, meu Deus, ai, eu vou entrar em desespero. Queridos, Jesus fala, quando você ver essas coisas acontecendo, alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Então a gente começa a notar que nós não estamos livres. Se eu serei liberto, eu não estou livre. Né? Eu estou dentro do sistema. Como Deus diz, eu estou aqui no rio Cobar, né? O rio Cobar fica na Babilônia, então por enquanto eu estou aqui dentro do sistema. Mas hoje eu posso estar ainda funcionando dentro do sistema sem pertencer a ele. Quando vier a moeda, que eu terei que me sujeitar ao sistema, essa coisa toda, se eu me deixar levar pelo sistema, pela moeda que for, eu pertencerei ao sistema. Ok? E aí, se eu pertencer ao sistema, eu não pertencerei mais ao reino de Deus e, portanto, não irei mais para a casa de Deus no céu. Deu para perceber? Então não adianta falar de, eu conheço profecia. Você não está entendendo o que está acontecendo em volta? Eu vejo gente falando de doutrina que é uma loucura, mas não consegue perceber o mundo em volta. Ou ainda está aí discutindo dentro da igreja se o amor entre pessoas semelhantes é doutrina favorável ou não. Deus já falou que não. Então essa discussão é para te tirar do foco, né?
Qual que estão discutindo realmente? Tantas outras doutrinas, acabar com a hierarquia da igreja. Por quê? Porque a igreja era o quarto poder no mundo a definir as coisas. E os inimigos de Deus já entraram na igreja, né? Paulo já fala, a fumaça de Satanás está dentro da igreja. O que quer dizer a fumaça? É o pensamento errado, doutrinas. Paulo VI, em 1967 a 70 alguma coisa, então estão fomentando dentro da igreja esse pensamento todo para acabar com a moral da igreja, acabar com a moral de salvação. Não é só falar em coisa de política, salvar o pobre da pobreza, salvar a política econômica, que o rico é ruim, o pobre é bom. Isso tudo é um contra o outro, é coisa de diabo, né? Diabolos, aquele que divide. E a gente não presta atenção naquilo que tem que prestar atenção, que é a salvação, reino de Deus, céu, para onde eu estou indo. Caminhada, profundidade. Oh, meu Deus, né? Então, a gente vê como a gente está sendo manipulado o tempo inteiro para não olhar para a verdade, não olhar para os acontecimentos, não olhar para aquilo que realmente devemos olhar. Lá na preocupação, logicamente, das coisas do mundo, para onde ele está indo, né? E por outro lado, o que Deus está me chamando, qual é o caminho que ele está fazendo, porque ele está botando uma alternativa. Você sempre bota alternativa. Não estou enxergando. Abre teu olho, reza, baixa a cabeça, vamos, né? Que é assim que a gente percebe. É assim que Deus vai falar com a gente. Então, eu precisei parar aqui e falar, porque eu vejo que as pessoas não enxergam isso. O sistema está sendo montado e é um sistema de prisional, né? A princípio é a prisão em cima do dinheiro e do que você vai comer e beber, e é onde você vai residir, e depois se você vai poder ir de um lado para o outro, né? Veja aí uma coisa chamada cidade de 15 minutos, né? Você vai viver numa prisão, um estado que você vai poder andar no máximo 15 minutos da tua casa para ir trabalhar, para ir no hospital, para ir no colégio. É uma ideia assim fantástica, mas se você pegar e você, para sair dessa zona territorial de 15 minutos, você tem que pedir permissão. Então, na verdade, virou uma prisão. Você não tem mais liberdade de ir e vir, né? E dentro do planejamento da moeda virtual do governo, o dinheiro só vai funcionar naquela localidade. Deu para entender, né? Ai, meu Deus, como é que é isso? Mas meu país é isso, meu país é aquilo. Eu vou falar uma coisa que a maioria não percebe. Todos os países estão caminhando fortemente para uma crise financeira na sua economia e na sua dinâmica interna. Mas para que isto? Né? Como as pessoas não vão fazer o mal do país? Não vai? Querida, eles seguem uma cartilha, é impressionante. Se você tiver olhos de ver, você começar a examinar os países, as suas decisões não fazem o menor sentido, né? A não ser que tenha uma cartilha que você está entrando todo mundo para uma crise global financeira. Para quê? Para quê? Para que todo mundo vá entrar no que eles chamam de crash econômico. Porque quando você fizer esse crash econômico, você vai fazer rapidamente todo mundo aderir ao novo sistema, à nova ordem, ao novo jeito. E qual é essa nova ordem, novo jeito? Aí você vai encontrar uma figura muito política, muito inteligente, todo mundo ama. Desconfie que esse cara não é de Deus. Mas tem que falar o básico, as pessoas não estão prestando atenção nisso, né? Papo da Bíblia é um papo ultrapassado, tem que mudar a Bíblia. Por que eles estão tão preocupados em mudar a Bíblia? Porque na Bíblia está lá tudo que vai acontecer, quando vai acontecer. E aí, se você prestar atenção, tudo isso está seguindo exatamente o que a Bíblia fala, né? Por quê? Porque tem que seguir aquilo que Deus já montou que vai acontecer. A prova final, né, que todos nós vamos passar, a igreja primeiro, em nome de Deus, já está passando, né, dias de passagem,
e depois toda a humanidade, está lá escrito, que vai passar. E a profecia é uma coisa condicional. Algumas, quando é planejamento de Deus, não é opcional. As pessoas têm que aprender o básico, né? Tem gente que vai querer me matar porque eu falei isso. Porque eu já vi muita gente que entende bastante, fala assim, toda profecia é condicional. Não é. Vou falar mais uma vez, não é. A profecia é condicional em certas condições que Deus coloca, né? Vou fazer um castigo aqui se vocês não se arrependerem. Deus bota, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de vida. Então ele já botou a condição. Quando Deus está falando de planejamento da história da salvação, da história da humanidade, não é uma condição, é uma questão de tempo de tudo aquilo se realizar, né? Tudo bem, vamos em frente. Então tem esses pequenos detalhes, eu não falo muito. Minha preocupação é muito mais com a conversão das pessoas, que vai chegar nesse determinado tempo que já está chegando, né? Que se a pessoa não tiver convertida, como Nossa Senhora pede nas aparições dela, não aguentará, não vai conseguir. Cruzes, por favor, isso. Então, minha preocupação muitas vezes é de tentar passar uma vida que você possa ser levado por Deus em obediência, para que quando Deus manda assim, sai do cobar, Dudu, ela vai, Dudu, sai do cobar, que agora eu vou levar você para outro lugar, vou levar você para a terra prometida, então estou te levando agora para a terra prometida, né? Então é a hora que você vai, né? Se você não souber, não adianta. Se você não souber escutar, se você não souber obedecer, se você não aprender a ter desapego, se você não aprender que tudo Deus te dá e tudo Deus pode tirar na hora que Ele bem entender, você fica preso nisso tudo, e na maioria das vezes em migalhas, quando Deus quer te dar tudo. Abre mão, meu filho, vamos em frente, né? Só falta falar isso. Então, esse vídeo era para mais ou menos falar, né, do que está acontecendo. Então eu quis dar uma pincelada só, e para que a gente perceba a realização das profecias, a realização da palavra de Deus nos dias de hoje, e o que nos espera, e que nós teremos que ter conversão, mudança de vida, ser de Deus, ser fiel, né? Se deixar levar por Deus, a saber a mão de tudo, de todos, para que ser apenas de Deus. Isso é dificílimo, mas é um treinamento diário que Deus Pai faz conosco, assim como fez com seu Filho aqui na Terra. Então ele chama-se educação, né? Do alto, né? Aprender a palavra, aprender a ter discernimento, tudo isso é extremamente importante para a sua salvação. Não quer acreditar em mim? Não acredita. Eu até falo, não acreditem mesmo não. Procurem, estudem, vai ver se eu tô fazendo algum devaneio, vai lá, estuda. Vê se a moeda digital dos países, elas têm um nome, já tem até nome hoje em dia, CBD6, vai lá, tá lá, já existe. No Brasil já tem, aqui nós tem um nome esquisito, sei lá, Rex, Brasil Rex, sei lá, um nome esquisitíssimo que deram pra moeda brasileira. Então já tá aí na nossa cara. E se eu falar isso, tem muita gente que vai querer brigar comigo. Isso, briga com o estandarte, dá canelada no profeta. Não tem nada de novo debaixo do sol, né? Eu não sou nada mesmo, não tem que acreditar em mim não. Eu quero que você acredite em Deus, né? Vai lá e vê se eu estou errado. Se eu estiver errado, pode falar à vontade, que aí você está coberto de razão. Mas aguardo. Bota seus comentários aí, vê se eu estou em algum devaneio, vê se o que vocês já descobriram, coloca aí embaixo, tá bom? Paz e bem.